Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição do CB Poder, que está no ar ao vivo na TV Brasília e nas redes sociais do Correio Brasiliense. Eu sou Carlos Alexandre, estou aqui com meu colega Ronaldo Nunes e hoje nós vamos falar sobre as alianças que devem movimentar aí as eleições de 2026, tanto no Distrito Federal e, por que não, no Brasil também. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos Rodrigo Dias, ele que é presidente do PSB daqui do Distrito Federal. Participe do programa em nossas lives no YouTube e no Facebook. Lembrando também que o nosso conteúdo está disponível nos principais tocadores de podcast. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao CB Poder. Tudo bem? Tudo bom, Carlos Alexandre, Ronário. Sempre um prazer estar aqui com vocês e sempre à disposição aqui do CB Poder. Você veio aqui correndo, né? Porque você estava trabalhando, né? Já ali nas articulações. Conta pra gente o que você estava fazendo. Estava agora há pouco com o nosso ex-governador Cristóvão Buarque, né? E recebi esse convite do CB Poder, né? Cristóvão, que é uma grande aquisição do nosso partido aí nesse pleito, né? Que veio para o PSB e é um pré-candidato a deputado federal do nosso partido também, então estávamos aí tramando um pouco sobre esse processo e a construção dessa nominata. Que maravilha. Como é que vocês estão enxergando? Porque, veja, tem o campo da esquerda aqui no Distrito Federal, ele tem diferentes agremiações, mas se fala desde o início dessa questão de uma união, de uma chapa para enfrentar ou concorrer para a disputa. Eu estou falando da eleição majoritária, em primeiro lugar, depois a gente fala das outras. Mas particularmente em relação ao Buriti. Como é que estão essas conversas? Qual a visão do PSD nesse momento? Caso eu brinco assim, é a minha segunda eleição como presidente do PSB, né? Então eu brinco que a segunda eleição faz com que a gente seja mais paciente, né? Então eu lembro que na passada, até o dia 5 de agosto, a gente ainda estava nessas conversas, nesse diálogo. Então a gente está muito disposto, a gente tem um pré-candidato a pré-candidato a governador. O PSB tem reafirmado essa pré-candidatura. Acreditamos que o Ricardo Capelli é o melhor nome para nos representar nessa corrida do Buriti, mas temos dialogado com todos os partidos do campo, né? Não só os partidos tradicionais do campo, como também com outros partidos, como o próprio Solidariedade, através da figura do Regufe, como o próprio PSDB também, através da figura da Paula Belmonte, né? Porque o que a gente acredita é que a gente precisa reunir o máximo de quadros políticos e de lideranças políticas que têm responsabilidade com a cidade e que têm feito uma oposição ao atual governo, né? Uma oposição programática, uma oposição de projeto de cidade. E a gente acredita que o nosso campo e esses atores é quem representa essa oposição hoje no Distrito Federal. O interessante é que o próprio Capelli, quando ele veio aqui para o CB Poder, ele mencionou que há inclusive uma disposição de atrair colaboradores ou alianças do centro. Como é que está isso? Então, além, obviamente, da federação, do PSOL, do PDT, enfim, a gente tem conversado também bastante, né, tem tido muito bons diálogos com a deputada Paula Belmonte. Eu acredito que a Paula Belmonte tem feito um excelente mandato na Câmara Legislativa, também tem se apresentado como um quadro de oposição a esse governo. A gente tem mantido um diálogo contínuo com ela, a gente tem mantido um diálogo muito proveitoso também com o ex-senador Regufe, né? A gente acredita que ele tem um papel muito importante a cumprir pelo Distrito Federal, um senador que teve uma votação expressiva quando foi candidato e eleito senador, quando foi deputado federal. Então a gente quer convidar e convocar esses atores para que a gente construa um campo político que, acima de tudo, seja um campo político, Carlos, que não represente só a esquerda, a direita. Acho que o debate no Distrito Federal está muito além disso. A gente está discutindo a civilização contra a barbárie, a gente está discutindo um projeto de cidade que é totalmente distinto daquilo que a gente tem visto hoje que está governando o Distrito Federal. Então, para isso, é aí que a gente tem que unir os divergentes nas suas convergências e aqueles que têm responsabilidade com a cidade. Rodrigo, ainda puxando essa questão da união da esquerda que o Kalecha levantou, a gente vê que essa união entre PSB e PT se concretiza ao longo do país, ainda não se concretizou aqui na capital. Qual que você acha que são as características específicas daqui que não deixaram isso acontecer ainda? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, todos os partidos, eles precisam ter um certo pé no chão nessa construção. O que eu vejo hoje, a gente tem dialogado muito com o PT e a gente vê muita dificuldade que qualquer partido apresente mais de uma candidatura majoritária hoje. Eu acho que para a gente construir, de fato, uma frente ampla, e é isso que a gente tem discutido em todo o país, a gente viu o caso, eu sempre cito o caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, em que o PT cedeu o lugar para a candidata do PDT, né? E mesmo tendo um candidato que, de certa forma, era competitivo, etc., mas
para a gente construir uma unidade entre partidos, em especial, por exemplo, PT e PSB, são dois partidos que já governaram o Distrito Federal. Hoje, para se ter noção, o PSB, dos 3 ex-governadores do campo progressista, a gente tem 2 ex-governadores que compõem o nosso partido, as fileiras do nosso partido. Então, a gente acha que é nada mais legítimo que a gente tenha um protagonismo nessa chapa de majoritária. E a gente acha também que o cenário do Distrito Federal, a semelhança do que eu estou citando no Rio Grande do Sul, é um cenário que, infelizmente, a gente não consegue fazer uma composição pura e simplesmente de esquerda. O Distrito Federal, ele exige que a gente tenha amplitude. Por isso que eu acredito que o candidato Ricardo Capelli, o nosso pré-candidato, é o candidato que tem mais condições, inclusive pelos diálogos com outros atores políticos com os quais eu já comentei aqui, é que tem mais condições de ampliar esse debate, para que a gente, de fato, não faça uma campanha aqui que seja exclusivamente de esquerda contra direita, mas uma campanha que seja de um campo de oposição contra um atual governo. Você falou, Rodrigo, da questão de civilização contra a barbárie. É um pouco genérico, mas eu queria saber de você, do ponto de vista do PSB, quais são as frentes, quais são os pontos principais que vocês pretendem defender nessa campanha eleitoral? Eu acho que a bandeira principal hoje do Distrito Federal, e quem vive a realidade, a gente tem buscado dialogar na ponta com as populações, sem sombra de dúvidas, a grande dor da população hoje é a saúde pública. Hoje, infelizmente, o Distrito Federal, apesar de ter um dos maiores orçamentos para a saúde pública, na verdade é o maior orçamento per capita para a saúde pública do Brasil, infelizmente o que a gente está vendo hoje é um fluxo de pessoas que antes vinham do entorno para ser atendido na saúde pública do Distrito Federal, elas estão saindo do Distrito Federal e sendo atendidas no entorno, porque a saúde do entorno está melhor do que a do Distrito Federal. Então, resolver o caos que vive a saúde pública do Distrito Federal é central. E para resolver isso, passa por discutir o modelo de saúde pública. O que a gente viu é que a forma como o Ibanez implementou e ampliou, por exemplo, o modelo do IGES, é uma forma que não tem dado certo, é uma forma falida. Infelizmente, é uma forma que não tem dado resultados concretos e reais para a saúde pública do Distrito Federal. Então, a gente tem que repensar esse modelo de saúde pública. A gente tem aí mais de 30 mil pessoas hoje no Distrito Federal que aguardam uma cirurgia. A gente tem estados como o do PSB, que foram governados pelo PSB, como o estado da Paraíba, que pegaram situações como essa, e a primeira coisa que fez foi zerar a fila da cirurgia, porque você tem hospitais aqui no Distrito Federal que não tem o básico, não tem ortopedia, não tem atendimento de ortopedia. E a gente tem um déficit imenso de servidores públicos na saúde. Faltam médicos, faltam enfermeiros, faltam técnicos de enfermagem. Então, acho que a primeira coisa central para a gente buscar resolver no Distrito Federal é o desafio e o problema da saúde pública, porque tem gente morrendo na fila do SUS. Literalmente, né? Rodrigo, eu queria voltar um pouco para a articulação das eleições, né, agora do final do ano, e te perguntar sobre uma coisa que meio que acabou de acontecer, que foi o afastamento por ela própria da Michelle Bolsonaro da presidência do PL Mulher. Muitas pessoas já questionam se ela vai ter um papel nas eleições ou não, né, o que antes já era quase certo. Como que você vê essa movimentação do outro lado do campo ideológico, né, da direita? Primeiro, o debate do ponto de vista ideológico, né? A gente sabe que o projeto bolsonarista, e a gente sempre debateu isso, ele tem por sua essência ser um projeto misógino. O que estão fazendo com a Michelle Bolsonaro é claramente um projeto misógino, né? Uma figura do campo deles que apresentou uma posição de destaque, uma posição de liderança, que podia, inclusive, eventualmente estar encampando esse campo, é claramente excluída pela família Bolsonaro, né? Então, primeiro, tem um processo que é ideológico aí por trás. Mas, segundo, eu não acredito que isso, no fim das contas, vai resultar num total rompimento. Eu acho que tem uma disputa hoje, dentro deles, de protagonismo desse campo. Eu acho que eles percebem que talvez Flávio Bolsonaro não tenha condições hoje, por tudo que está vivendo, o escândalo do Márcio e tudo que tem por trás, de ser a figura que vai encampar esse projeto. E a Michelle está servindo justamente para tentar mostrar esse contraponto e, às vezes, até assumir esse protagonismo. Interessante, Rodrigo, você falar isso. A gente vai voltar a falar nesse tema no próximo bloco, tá? Eu só vou pedir um pequeno intervalo para você dar um tempo para você beber sua água. Me dá um minuto só que a gente volta com mais CB Poder. Daqui a pouquinho a gente está entrevistando o Rodrigo Dias, ele que é presidente do PSB aqui do Distrito Federal. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta aqui no segundo bloco do CB Poder, que a gente está entrevistando o Rodrigo Dias, ele que é presidente do PSB do Distrito Federal.
Rodrigo, você estava falando dessa questão envolvendo Michele Bolsonaro, do campo da direita, e você entende que ali você vê até com uma certa reserva em relação a esse episódio, porque ainda se precisa esclarecer melhor, né, os motivos dessa desavença que está acontecendo. Agora, uma coisa que é muito clara também, e eu queria saber um pouco a opinião do PSB, é essa questão de gênero. Quer dizer, a Michele Bolsonaro, que é uma personalidade no campo da direita, ela deixou muito claro como essa questão da misoginia ela está muito assim, evidente no ambiente político. Como é que o PSB vê isso? Quais são as propostas que vocês têm em relação a esse tema? Eu acho que, assim, primeiro, até me solidarizo com Michele Bolsonaro por tudo que ela deve estar passando dentro de toda essa disputa de poder que está aí por trás. O PSB, felizmente, é um partido que debate esse tema com muita seriedade e tem muitos quadros políticos de excelência no debate sobre esse tema, como Lídice da Mata, a própria Tabata Amaral. E uma das questões que a gente precisa debater no nosso país é que a questão de gênero ela não pode passar simplesmente por cotas, ela tem que passar por representatividades reais. Eu acho que o o PSB defende é, de fato, que a gente tenha uma espécie de reserva de vagas dentro dos parlamentos, que a gente, de fato, debata de forma mais profunda a utilização do fundo partidário e do fundo eleitoral para potencializar as candidaturas femininas. Eu falo, e aí eu acho que é importante frisar, por exemplo, aqui no Distrito Federal, é importante frisar que o PSB é o único partido do campo progressista que elegeu uma mulher. A gente, em 2022, enquanto falavam em 30% de cota de gênero, né, o preenchimento da cota, o PSB do Distrito Federal teve mais de 40% da sua chapa que foi formada por mulheres. E não só formados por mulheres competitivas. Tanto é que elegemos uma mulher para o campo progressista, que é a nossa deputada Deise Amarilho, a primeira suplente é a mulher, e entre os 6 primeiros colocados de deputado distrital, 4 foram mulheres. Isso representou o quê? Trazer lideranças femininas, mas mais do que só trazer, representar também dentro da composição de fundo partidário, de fundo eleitoral, de fato um investimento que permita que essas lideranças sejam competitivas. Esse é um ponto importante, Rodrigo, que você está falando, porque existem partidos, inclusive os maiores, né, que estão tentando mudar esse percentual mínimo que é exigido pela legislação para a participação de mulheres. Como é que vocês veem isso? Acho que isso é um retrocesso, né? Isso é uma coisa estruturante do nosso país, né? A representatividade feminina na política é mínima, né? Inclusive menor do que muitos outros países, até do nosso redor aqui da América Latina, né? E isso não tem como ser visto como natural, né? Se a gente tem uma sociedade que mais de 50% da população é de mulheres, por que a gente tem tanta baixa representatividade? E a gente sabe que a representatividade ela representa também mudanças em políticas públicas, né? Você ter mais mulheres no parlamento também simboliza e representa um novo olhar sobre determinadas políticas públicas. Por exemplo, citando mais uma vez Tabata Amaral, que homem que discutiria, por exemplo, a questão da saúde menstrual das mulheres, né? Assim, da gente ter a necessidade, por exemplo, de acrescentar numa cesta básica também o absorvente, por exemplo. São coisas que só um olhar de uma mulher que vive na prática, que vive essa realidade, que consegue trazer e incrementar uma política pública. Então isso aí é um retrocesso sem tamanho. Na verdade, a gente tinha que estar discutindo era mais representatividade. Não só de mulheres, como de negros e negras e pardos também, que a gente tem uma baixíssima representatividade, porque é a essência do parlamento, né? A essência do parlamento, pela sua própria palavra, que eu já repeti algumas vezes, é representar. E para representar uma fatia da população uma fatia significante da população não pode ser excluída no momento da definição do orçamento. Rodrigo, Brasília, o Distrito Federal, vive um fenômeno que não é único no país, mas que chama atenção, que são os números de pessoas indecisas, com relação às eleições. A gente já está no meio do ano, hoje é dia 1º de julho, e existe um número muito grande, até a pesquisa Correio Opinião mostrou alguns dias atrás. Como que você acha que o PSB pode furar essa bolha das pessoas que estão indecisas e não sabem em quem vão votar em outubro? Eu acho que, primeiro, quando você dá um olhar e faz um raio-x sobre a chapa proporcional do PSB, você percebe que é uma chapa que representa muita renovação. Eu fiz isso na eleição de 22 e é o que a gente está fazendo novamente. Na eleição de 22, a gente tinha mais de 60% dos candidatos, inclusive a nossa candidata que foi eleita, que nunca tinha sido candidato. Hoje, a gente tem uma chapa que eu tenho convicção que a gente vai eleger pelo menos 2 deputados distritais
e a maior parte dessa chapa, novamente, nunca foi candidato. Por que eu falo isso? Porque eu acho que é o papel do partido também, das dirigências partidárias, abrirem a oportunidade dos partidos e da ocupação das vagas dos partidos para novas lideranças, porque só assim que a gente vai conseguir furar essa bolha. Porque se a gente tiver os mesmos representantes, os mesmos caciques, as mesmas figuras sendo expostas ao público, dificilmente a gente vai romper essa bolha. Então, acho que o PSB aposta nessa renovação e nessa mudança também na forma de construir sua chapa e de construir a sua nominata. Você acha que isso, então, é um fator importante para que as pessoas decidam o voto, no sentido de renovação? Vocês entendem que renovação, vontade de haver uma renovação, é um dos elementos comuns aí desse eleitorado que ainda está indeciso, digamos assim? Eu acho. E eu falo, inclusive, que é uma das coisas que o campo progressista perdeu muito é a capacidade de ser antissistema. Em que sentido? As pessoas, na sua maioria, e é que a gente estava falando da saúde, elas não se veem representadas pela política hoje. A política, na verdade, para elas é a ausência, não a presença. A política se apresenta para ela quando ela vai buscar um atendimento na saúde pública e ela não consegue ser atendida. Quando ela vive um problema de violência urbana na sua cidade, quando ela vive um problema de saneamento básico. Então, hoje, a política não consegue responder aos anseios da maior parte da população. E se a gente, enquanto atores políticos, enquanto dirigentes partidários, não conseguir apresentar novos quadros, novas lideranças que podem buscar atender esses anseios da população, que não sejam mais dos mesmos, eu tendo a achar que a população vai se sentir mais representada. Voltando aqui à questão da Michelle, aí do ponto de vista, olhando a eleição daqui do Distrito Federal, já tem, desde ontem, ganhou muita força a ideia de que ela estaria em dúvida se de fato ela concorreria à vaga do Senado aqui no Distrito Federal. Na possibilidade disso acontecer, como é que vocês enxergam isso? Eu acho que, assim, Michelle saindo, muito provavelmente vai haver um outro candidato ou uma outra candidata que vai ocupar esse projeto bolsonarista. Eu não acho que ela perde, que o campo deles perdem esse espaço de disputa. Eu acho que eles conseguem achar uma alternativa, né? Porque o que a gente vivencia hoje, infelizmente, é um processo de consolidação entre esses dois blocos, né? Então, o candidato que se reivindicar, e a gente viu isso no país todo, né, na eleição passada, mesmo candidatos que muitas vezes não eram um candidato nem conhecido, ou que muitas vezes estavam disputando a eleição pela primeira vez, só o fato de ter reivindicado e ser tido como candidato do campo deles, o candidato bolsonarista, muitas vezes conseguiram a eleição. Então, eu acho que tem um baque para eles aqui eleitoralmente, mas eu acho que eles ainda conseguem trazer uma figura que seja uma figura alternativa, seja a própria Bia Kiss, que já está se apresentando, ou mais um projeto além da Bia Kiss, que possa representar esse campo bolsonarista. Mas isso não aumentaria as chances, eventualmente, de 2 vagas no campo progressista para o Senado? Ou é muito? Eu acho que o campo progressista, na verdade, é um pouco do que o PSB está fazendo nesse debate interno, inclusive na composição de chapa. Eu acho que a gente tem que ampliar. Eu acho que hoje, e aí é um diagnóstico que eu faço a partir de olhar de pesquisas, enfim, hoje a gente tem uma cidade que o campo bolsonarista, por si só, representa um percentual um pouco maior do que o nosso campo, mas o centro representa cerca de 40% do eleitor. Então a gente não está disputando simplesmente os campos. Se a gente for para uma disputa para o Senado de campos, muito provavelmente a gente não sai exitoso nessa eleição. Então, a gente tem que apresentar um candidato que consiga esse percentual do nosso campo, mas que também consiga dialogar com esse eleitor do centro. E eu acho que a Leila cumpre um papel como esse, eu acho que a Leila é uma excelente candidata, você vê nas pesquisas, é uma candidata que tem muito do segundo voto, mas justamente por causa disso, porque é uma candidata que não tem só o voto do campo progressista, e a gente tem que procurar mais perfis para que consigam nos ajudar a ampliar, ou mesmo dentro dos perfis que a gente tem. Aqui eu acho que é importante frisar que a gente tem um respeito, um carinho também muito grande com a Érica Cocai, com outros candidatos que estão se apresentando com o Senado, mas que esses candidatos consigam dialogar para além do nosso campo. Rodrigo, a gente está chegando no final do exercício da governadora Celina Leão. E eu queria pegar a tua opinião sobre o trabalho que ela anda fazendo. Ela não governou os últimos 4 anos, mas governou uma parte. O que você acha que ela fez de certo e errado para a cidade? Eu acho que, primeiro, é muito ruim você ter a governadora agora tentando negar praticamente todo o governo, né? Parece que ela quer implementar uma marca e uma ideia de que se iniciou um novo governo. Acho que a Celina é muito responsável pela situação fiscal, por exemplo, que a gente está vivendo no Distrito Federal.
que é importante a gente frisar, gente, que a situação fiscal que a gente vive no Distrito Federal não é por causa só do Banco Master. O rombo que a gente está vivendo nas contas públicas é para além da situação do Banco Master, e a gente já tem uma previsão que esse rombo pode ser de mais de 6 bilhões. Então, assim, a Celina vai ter um desafio muito grande agora, que é de enxugar isso, né? Ela vai ter que fazer um ajuste fiscal muito grande, porque, inclusive, pela lei de responsabilidade fiscal, ela não pode terminar o seu exercício deixando esse rombo com dívidas para o próximo exercício, porque isso incorre, inclusive, em improbidade administrativa, né? Então, assim, eu acho que o que eles fizeram com as contas públicas do Distrito Federal é um verdadeiro contrassenso, para não usar palavras mais fortes, porque ao mesmo tempo que o Distrito Federal está vivendo as maiores arrecadações da sua história, para você ter noção, do nosso governo, do PSB, para o governo ibanês, mais do que dobrou o orçamento e a receita do Distrito Federal. Então, com a receita, o dobro do nosso governo, eles ainda estão conseguindo gerar um rombo que já passa de 6, 7 bilhões. Então, assim, acho que o grande legado, talvez, que a Celina pode deixar para a nossa cidade é justamente um legado de ter responsabilidade com o futuro do Distrito Federal e propor que a gente viva uma alternância de poder, porque esse governo que está aí não consegue dar respostas para os problemas que a gente está vivendo. Muito bem. Rodrigo Dias, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Espero que você venha mais vezes. Foi um prazer conversar com você. Obrigado, Ronaire. Venha mais, viu? Obrigado, Cássio. Obrigado, Ronaire. Obrigado a todos os telespectadores. Tá certo. O CB Poder fica por aqui hoje. A gente se encontra amanhã, quinta-feira. Espero você. Tchau.